Olá, 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 olá. How are you? How are you? Boa noite a todos. Hoje a gente vai estar fazendo um estudo aqui bíblico, né? Da palavra de Deus. Não é um dos melhores estudos, né? Mas é um estudo que eu acredito que ler a palavra de Deus quando você está doente, eu acredito que é a melhor coisa que você faz. Porque o livro é muito grande. E é trocentos mil milagres que tem aqui dentro, né? Então, como aqui tem muito milagre, aqui tem muita história, sabe? E aqui tem muita palavra profética, né? E não é só isso, não. São pessoas que morreram por Cristo, né? Morreram junto com a Bíblia. E hoje eles estão todos aqui dentro, guardado. E nós dá continuidade à obra maravilhosa que eles fizeram, né? Eles jamais podem ser esquecidos. Eles não podem ser esquecidos. Não pode ter a sua morte em vão. Não pode ter praticamente todo o sofrimento o que Jesus passou em vão. Jamais deixaríamos em vão. Pelo menos eu falo por mim, sabe? Eu tenho que falar por mim. Eu não posso falar por vocês, né? Mas eu falo por mim porque a morte de Cristo ressuscitou tantos outros profetas, tantos outros evangelistas, todos que deixaram aqui o mandamento, eu vou dar continuidade. Eu vou dar continuidade porque todo mundo fala que Deus tem um chamado na minha vida, que Deus está comigo, todo mundo me fala uma palavra assim, sabe? Então eu acredito que eu falar um pouquinho aqui de Deus, levar um pouco da palavra de Jesus, eu creio que pode ser que ajude alguém, sabe? Ou a pessoa também comece a fazer o que eu faço, para evangelizar também, sabe? Não precisa falar bonito, não. Não precisa, não. Só fale de Jesus e fala da Bíblia Sagrada. É só isso que Jesus quer. É isso que Deus quer. Pensa num Deus que só quer isso de você. Parece brincadeira, né? Mas o nosso Deus é por amor, né? O nosso Deus está aqui por nós. É como um amigo, sabe? Não somos que nem escravo para ele, não. E nem marionete. Somos amigo de Deus, amigo de Jesus. Somos filho dele. Então a gente pode falar assim, sabe? O mestre é meu pai. O mestre é meu amigo. O mestre é tudo. Ele é tudo o que você quiser na tua vida. A partir de agora, a partir de ontem, a partir de amanhã. Você que escolhe. O Deus, ele pede só que você autorize que ele entre. Se você não autorizar, ele não vai forçar nada. Não vai, mano. Sabe? Quando eu falo essas pequenas palavrinhas, sim, sabe? Eu lembro antes de ir pra igreja. Antes de ir pra igreja, antes de conhecer Jesus, sabe? As pessoas falavam assim: Dudu, vamos pra igreja? Uma vez. Dudu, vamos pra igreja? Duas. Dudu, vamos pra igreja? Três. Chegava até acho que no 8, 9, virava um estresse, sabe? Virava um estresse e uma falta de respeito, sabe? Sabe? Porque eu acredito que eu aprendi assim. A gente vai pra igreja ou a gente vai procurar Deus, a gente tem que sentir espontânea vontade. A gente tem que querer ir por vontade, sabe? Por vontade própria. Não alguém forçado e chega na hora você acaba ficando até emburrado, sabe? Eu fui por espontânea vontade. Então realmente eu aprendi isso. Não incomode ninguém duas vezes chamando para ir para a igreja. Eu aprendi isso, demorou, mas eu aprendi, viu? Uma vez só tá bom. É suficiente. Não é, sabe? Como se diz? Pera aí. Eu falo. Como que eu falo essa palavra? O importante aqui é você chamar a pessoa com, sabe, humildade, respeito, sabe? Você chamar a pessoa, sabe, de uma forma que a pessoa vai sentir bem e agradável. Às vezes a pessoa tá tão estressada,
As pessoas não querem nem ouvir de Deus, nem de Jesus. E você vai lá e chama, você leva um xingamento, você leva um monte de coisa sem querer querendo, sabe? Às vezes também você procura, sabe? Papai, tem água? Tá com a mamãe lá, filho, ó, na porta pendurada em cima. Então, realmente, é assim, a caminhada cristã é desse jeito, sabe? É tão difícil, é mais difícil na área que você vai convidar as pessoas. É a área mais difícil, né? Você escuta cada lapada sem você fazer nada, sabe? Aí hoje eu percebo, né? As pessoas condenam Cristo por Cristo ser muito bom. As pessoas criticam a Cristo porque ele dá amor, sabe? Qualquer coisa que acontece com as pessoas, eles falam assim, foi a igreja, foi na igreja. Qualquer coisa, é só isso que você escuta das pessoas. Você não escuta outra coisa, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu peguei esse vírus, todo mundo que veio conversar comigo falou assim, foi na igreja? 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 Pô, todo mundo fala só isso. Até mesmo cristão fala isso. Que pouca vergonha, sabe? Porque a gente não fica só na igreja. A gente vai no mercado, a gente trabalha, os filhos estão na escola, a gente faz muita coisa, entendeu? Tira a máscara onde não tem que tirar máscara, é assim, sabe? Mas a mente tá focado em culpar Cristo, sabe? Eu acho isso ridículo, sabe? Eu acho ridículo, mas não tô aqui pra achar nada dos outros, né? E nem menosprezar ninguém, sabe? Cada um, né? Mas vamos lá pro estúdio de hoje, lá que a gente vai falar um pouquinho de... Vamos falar um pouquinho na passagem aqui de Gênesis, né? No comecinho da Bíblia lá, né? A gente vai falar um pouquinho... Primeiro vamos fazer uma introdução, sabe? Uma introdução bem gostosa, saudável, sabe? Falar um pouquinho de introdução. Depois a gente faz aquela leitura de final. Show demais, topzera da galáxia, né? A leitura, ela é fundamental, sabe por quê? Porque se você não lê, sabe? Você não vai aprender. Se você não lê, você não vai se encher com o Espírito Santo de Deus. Se você não lê, você não vai chorar por dentro. Tô falando, se você não lê, você não vai sentir. É muito fácil, sabe? É só ouvir, mas não praticar. Você tem que ouvir, tem que praticar. Então, assim, fica mais apto você a aprender, sabe? É assim que eu venho aprendendo todo dia. Eu, pelo menos, eu gosto, sabe? Eu gosto, entendeu? E a única coisa que me deixa bem aqui, sabe, no momento, sabe, é a Bíblia. É a Bíblia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Oi, amor. Não fala muito, você começa a falar só. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre é, Deus. Cara, falar, falar logo de Deus assim, sabe? Hoje vamos falar de Deus. Eu não vim aqui para culpar Deus, não. Nem para culpar Deus e nem para xingar Deus, não. Hoje nós vamos falar aqui na palavra de Deus. E vamos falar de Deus aqui hoje, sabe? Vamos falar de Deus e vamos falar do profeta Abraão, sabe? O homem que anda com Deus. O homem que fala com Deus. O homem que Deus fala, ele corresponde. Um consegue conversar com o outro rapidamente, sabe? Como que era bom antigamente, né? Como que a gente lê na passagem de Deus aqui, vendo tudo que aconteceu aqui, sabe? Como que Deus correspondia tão rápido com todos os profetas, com todos os evangelistas. Eu falo assim tão rápido, a gente fala assim, pô, rápido a conversa. Mas ninguém sabe quanto tempo demorou para Abraão falar com Deus. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe. A Bíblia a Bíblia, ela fala o seguinte, que Abraão falava com Deus. Deus falava com Abraão. Quem lê assim, fala, pô, parece que toma lá da cá, bem rápido. Mas eu creio que tinha um processo, sabe? Tinha um processo porque pra gente falar com Deus, pra gente estar apto a falar com Deus, a conversar com Deus, sabe? A gente tem que estar em santidade. Senão ele não aparece, mano. Tô falando. Como que a gente, se não tiver em santidade, ele vai aparecer?
se nós não tiver cumprindo os mandamentos, sabe? Como é que vai aparecer? A gente tem que estar pelo menos tentando e fazendo as coisas certas para ele começar a chegar a aparecer até você, mano. Senão, meu Deus do céu, mano. E quando a gente tá na caminhada cristã, eu acredito e eu creio, sabe? Que muita gente tá tentando melhorar dia após dia. Isso são cristãos, isso são pessoas que tá tentando mudar, sabe? Isso é legal. É melhor tentar mesmo, sabe? E não parar, não. Então, realmente, a gente conhece que Abraão, com Deus, era muito amigo, sabe? É muito amigo, mesmo que realmente essa passagem que a gente vamos ler aqui hoje aqui, meu Deus do céu, mano. Na idade de Abraão, para ele ter um filho, sabe? Tanto a esposa dele, sabe? Porque, pelo que eu entendi aqui na palavra de Deus, sabe? Chegou a um ponto, sabe? Que Deus mandou os anjos até no bosque lá, onde se encontrava Abraão e a sua esposa, né? Então, realmente, lá chegou lá os anjos, né? 2 a 3 anjos, se eu não me engano. E entraram e Abraão convidou eles, sabe? É sempre assim, na hora recusa, mas depois aceita o convite. Então eles entraram, sabe? E Abraão, sabe? Ele Abraão na Bíblia parece ser pessoa muito boa, sabe? Pessoa, homem de Deus mesmo, sabe? O homem temente a Deus, sabe? Eu lembro tanta passagem de Abraão, ele parece ter meu amigo. Parece ter meu amigo. Parece. Então, realmente, eu lendo a passagem de Abraão, ele parece ser tão bonzinho, tão legal, sabe? É ser humano, tem suas falhas, é ser humano. Mas é assim que aparenta a gente que estuda, a gente que lê. Então, esses anjos chegaram lá, sabe? E Abraão falou para a esposa dele, para Sara, vai lá, filha, vai lá, amor. Faça alguma comida para eles comer, vai lá pegar farinha, faça pão, porque naquela época comia muito pão. Era muita massa, né? Então, realmente, vai lá, faça pão. E o Abraão, para agradar eles, anjos, todo mundo quer agradar o anjo. É uma coisa comum e normal. Então, Abraão falou assim também para os empregados, vai lá e pega também da melhor ovelha, da melhor carne. Vamos fazer um baita de um banquete para a gente oferecer para os nossos convidados, sabe? Então, realmente, Abraão ficou muito feliz. Não só pelos convidados, pelos momentos que estava passando ali, sabe? Com os anjos. Quem é que não queria ter um anjo na casa, sabe? Por isso que eu falo, sabe? Nessa época de Deus aqui, é tão diferente de hoje, mano. Deus mandava até anjo pra ir até na tua casa, sabe? Então, realmente, é engraçado, né? A Bíblia é uma loucura, mano. É assim. Então, realmente, Abraão queria pegar da melhor carne. Então, já que os anjos estão aqui, é presente, sabe, para eles. Vamos oferecer do melhor. Eu creio que Abraão lavou os pés dele. Eu creio que Abraão ofereceu. Eu, eu creio que Abraão ofereceu para ele o melhor, sabe? Então, essa passagem é uma das melhores passagens da Bíblia, sabe? Então, Abraão, além de oferecer tudo, cara, até hospedar na casa dele também, porque os anjos precisavam dormir, porque eles tinham uma tarefa muito grande. Eles tinham que fazer uma checagem que Deus enviou para eles. Você vai para uma cidade e naquela cidade você vai averiguar se realmente é tudo isso que comentam dali, se realmente aquela cidade se encontra em pecado, se realmente aquela cidade tem que ser destruída, se realmente é tudo isso que comenta. Mas os tipos de pecado que tem ali dentro, meu Deus do céu, é um dos piores pecados do mundo. Todos os tipos de pecado. Então, realmente, os anjos, antes de ir para aquela cidade, ele hospedou na casa ali no bosque, né? Onde estava praticamente Abraão e sua família. Então, ele esteve ali e conversa vai, conversa vem. É comum, eles vão dialogar. Anjos, pô, até eu, se tivesse um anjo aqui em casa, eu ia fazer trocentas mil perguntas. Eu já converso pouquinho. Se tivesse anjo aqui, meu Deus do céu, mano, ia virar a noite conversando. E fazendo alguns vídeos também. Porque o anjo estaria na minha casa. Então, realmente, eles foram conversando, sabe? E chegou um ponto que os anjos falou para Abraão assim, e para Sara. Sara, hoje é tal dia. Daqui um ano,
Marca no calendário. Daqui 1 ano. Nessa mesma data. Eu não sei se é a mesma hora, mas na mesma data, você vai ter um filho. Acredita nisso? E ela foi e deu risada por dentro, sabe? Pô, quando ela riu, sabe? Eu creio que se ela riu por dentro, Deus, ele sentiu. Tipo uma zombação, sabe? Zombação. E o anjo perguntou pra ele, por que você riu, Sara? Pra ela. Por que você riu? Ela falou, eu não ri não. Tá vendo? Você vê que aí ela já mentiu, sabe? Mentiu porque ela riu por dentro. Uma pessoa hoje de idade velha, sabe? Hoje, os tempos de hoje, sabe? Se falar que vai ter um filho com 70 anos, ninguém vai acreditar. Com 90, então, igualdade de Sara, ninguém vai acreditar. Só que naquela época, eu não sei como funciona o calendário deles. Naquela época, 90 anos, 100 anos, conseguia ter filho. Se Sara teve filho, e conseguiram viver até 120 e poucos anos. Então, realmente, naquela época, as pessoas viviam muito tempo. Então, da mesma forma que o anjo falou para Sara, o anjo falou também para Abraão. Abraão, daqui 1 ano, vocês vão ter um filho. Nessa mesma data. E Abraão já falou assim para ele mesmo. Eu vou ter filho com essa idade, sabe? A minha idade que eu tenho. Será que Deus vai me abençoar assim? Se os anjos falou, tá falado. Aí, depois então, a mulher de Abraão, a Sara, começou a ficar meio que preocupado, sabe? Meio que preocupado, sabe? Será que vou ter um filho mesmo, sabe? Ao mesmo tempo, ela queria, ao mesmo tempo ela não queria, porque a Bíblia aqui relata que ela começou a negar Abraão. Negar é ter relação sexual. Então, realmente, ela ficou com medo. Ao mesmo tempo, Abraão queria um filho e, ao mesmo tempo, ela ficou com medo, sabe? Porque quando Deus fala, não é brincadeira, mano. Ainda mais um Deus que manda anjos presente no seu lar. Meu Deus do céu, mano. Então, a resposta é certeira, mano, sabe? É certeira. É enviada do céu, mano. Então, realmente, é assim. Então, ele contou para eles que eles iriam ter um filho. E os anjos ficaram ali, repousaram ali, e logo na manhã que amanheceu, né? Eles foram embora, sabe? Foram embora, foram seguir o caminho dele, né? E aconteceu o seguinte, né? Deus queria falar para Abraão logo, sabe? Deus queria falar para Abraão logo que ele vai ter um filho, sabe? E realmente, quando Deus falou com ele, eu creio que ele começou a acreditar mais ainda, porque Abraão sempre estava com Deus. Talvez quando o anjo falou com ele não acreditou tanto, sabe? Quanto Deus falou com ele, sabe? Então, quando o Abraão dobrava o joelho, Deus correspondia, e Deus falou para ele, você vai ter um filho. Você vai ter um filho, sabe? Ele vai ser grande, vai comandar nações, vai gerar, nossa, um império, essas coisas assim, sabe? Então, realmente, Abraão começou a acreditar, sabe? Mais do que antes, para vocês verem. Então, não é só isso, não. Os anjos perseguiam e Deus ainda queria dar continuidade para falar com Abraão. E Abraão também queria saber o porquê que os anjos estavam indo para aquela cidade. Porque ali também tinha um membro da família dele. Então, Abraão já sentia, se realmente aquela cidade tivesse em tanto pecado como os anjos falou, Deus iria acabar com tudo, sabe? E Abraão, ele tinha ali uma pessoa que parente, sabe? Então, gosta muito, faz tudo pelo parente, não queria que matasse ele, sabe? Deus ia acabar com tudo, então todos iriam morrer. É mais ou menos assim que funciona. Então, realmente, Abraão, não é que ele confrontou a Deus, sabe? Começou a fazer perguntas, sabe? Ficou ansioso, começou a falar mais com Deus, mais ainda, porque os anjos estavam chegando naquela cidade. E Deus precisava só a confirmação deles. Então, o que acontece? Abraão falou assim para Deus, pai, eu vou te fazer uma pergunta, sabe? Mas ele não falou que ia ser mais de 10 perguntas, sabe? Vou te fazer uma pergunta. Se naquela cidade que você mandou os anjos lá, sabe? Fazer uma averiguação. Se tiver 50 pessoas que
seja bem, sabe? Você vai destruir a cidade junto com as pessoas más, sabe? Deus falou, não, se tivesse tanto que você está falando, eu não vou destruir, não. E Abraão continua falando mais. A mesma pergunta, só que diminuindo em quantidade de pessoas. De 50 a 40, de 30, 20, até chegar a 10, sabe? E Deus sabia que todo mundo ali praticamente estava corrompido, sabe? Deus sabia, sabe? Deus sabia porque naquela cidade ali mesmo, todo mundo fazia barbaridade. Mas Abraão, ele acreditava no irmão dele. Ele acreditava no irmão dele, sabe? Que o irmão dele não estava nesse caminho. Então, realmente, Abraão, ele praticamente dobrou o joelho lá, sabe? Praticamente orou ao Senhor, uma coisa que ele fazia muito, sabe? E coisa que poucas pessoas fazem hoje, né? Quando a pessoa é de bem com Deus, sabe? Dobra a qualquer hora. Mesmo se tá doente, mesmo... mesmo em qualquer situação. É pessoas gratas, né? É pessoas que... grata que agradece a Deus, né? Por tudo, né? Por qualquer coisa. Até, até mesmo na doença, né? Então, essa passagem aqui é uma passagem bem pequena que eu vou estar contando hoje, sabe? A outra parte eu vou contar num outro vídeo, sabe? Porque a leitura aqui, ela é muito grande, sabe? É muito grande. Aí eu vou contar num outro vídeo, sabe? E já contei um pouquinho da introdução, sabe? Eu faço muito primeiro a introdução, aí depois eu faço a leitura. Como a leitura é muito grande a leitura, aí eu vou estar contando num próximo vídeo, numa live, o que vai acontecer, sabe? Aí vocês vão ver que como a história é uma das melhores. Toda a história aqui. Toda a história aqui. Que dor, cara, dos infernos na garganta. Nossa. Toda a história aqui, ela é maravilhosa, né? Toda a história aqui é especial. Então, a gente vai estar lendo aqui a parte da leitura. Deus promete um filho a Abraão. A gente já fez a introdução, né? Agora a gente vai fazer a leitura, né? Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamré. Era a hora mais quente do dia. E Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. E disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavares os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, filha, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalha de leite e carne preparada e pôs tudo diante do visitante. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele,
na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muitos velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, riu, ha, 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 por dentro, e pensou assim: como poderei ter prazer sexual, agora que o meu senhor, estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que a Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. E não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Depois os visitantes se levantaram, foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma, e Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor, Deus, disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma grande nação, grande e poderosa nação. E por meio dele, eu o abençoarei a todas as nações da terra. Eu escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, 2 dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vai destruir os bons juntos com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso, tudo és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirá com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és Senhor. Eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessas diferenças de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: se houver somente 40 bons, por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, porque eu continuar a falar. E se ouvir só 30, Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo muito atrevido, mas perdoa, Senhor. Se houver somente 20, por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu finalmente. Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10, por causa desses 10, não destruirei a cidade? Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou a falar com Abraão, ele foi embora. Abraão voltou para casa. Primeiramente, quando ele voltou para casa, ele já fez isso. Ele dobrou o joelho. Sabe? Como eu já fiz toda a introdução lá na frente,
Normalmente as pessoas leem a Bíblia e depois fazem a introdução. Eu faço ao contrário. Eu primeiro faço a introdução e depois leio a Bíblia. Então, a gente já vimos aqui, eu já falei tudo, né? Mas eu vou falar mais um pouquinho. Então, realmente, uma parte fundamental que as pessoas pensam assim, mas por que tanto assim Abraão ele se preocupava com aquela cidade, sabe? Pô, mas por quê? O que tinha naquela cidade que Abraão gostava muito e Deus não podia acabar, sabe? Se você que conhece Cristo, se você que ama a família, sabe? Eu acho que são situações que a gente sente. Primeiramente, família. Não destrua por causa da minha família. Não é nem pelos outros, sabe? Normalmente o ser humano é assim, sabe? Ainda mais no mundo de hoje. Se tem alguém da minha família lá, não destrua. Mas se não tiver ninguém, que exploda tudo. O ser humano é tão ruim, ele tem esse pensamento hoje. Eu tô falando, sabe? Eu falo assim, tem gente que fala que nada a ver, não, sabe? Eu vou falar um pequeno, sabe? Fora dessa introdução aqui. Eu tinha um amigo, sabe? Faz um tempo, sabe? O Brasil tava passando por aqueles apuros, sabe? E esse meu amigo, ele falou assim, sabe? Ô Dudu, do nada, sabe? Ô Dudu, eu não tô nem aí com o Brasil, sabe? Foi por quê? Ah, mano, que exploda aquele país. Do nada o cara falou isso. Aí você foi ver, a mãe do cara tava no Japão. O pai do cara tava no Japão. A família inteira no Japão. Ninguém no Brasil. Tá vendo como que a pessoa é, sabe? Com esse pensamento que exploda o Brasil porque não tem ninguém da minha família ali. É pessoa ruim, sabe? Tô falando, é pessoa ruim. Então, nessa passagem, você já tira uma noção por que Abraão se preocupava tanto com alguém naquela cidade. Porque tinha ali um membro da família dele. Talvez se não tivesse um membro, ele não ia fazer isso. Não ia fazer isso, não ia. Porque ele sabe que quando tem pecado, quando a cidade já não é mais boa, não compensa, não vale a pena, na mente de Abraão pode destruir tudo, sabe? Abraão é um homem temente a Deus. Abraão é um homem que respeita os mandamentos de Deus, segue os mandamentos, prega o evangelho. Então, para ele, não é que é simples. Ele faz as coisas que Deus gosta, entendeu? A gente acha que isso não acontece. Hoje, como o mundo se encontra tão frio, as pessoas tão frio, sabe? Sabe o que é frieza? Quando uma pessoa começa a matar a outra. Essa é a maior frieza, sabe? Porque não se pode tirar a vida de ninguém. Quem tira a vida é Deus. A não ser que acontece um acidente e vira um fato. Porque acidente, a máquina, carro, moto, quando acontece acidente, acaba acontecendo e você acaba praticamente morrendo, por ventura, por acaso. Mas realmente, a gente viu que Abraão gostava muito do parente dele que estava lá. E nessa introdução que eu li aqui, vocês viram como que Abraão tinha um carinho pelos anjos, tinha um carinho por Deus, tinha um carinho por qualquer coisa, sabe? Pô, vai na tua casa, recebe pessoas novas, tipo assim, né? Faz o melhor, agrada, sabe? Faz de tudo para agradar, o melhor banquete, sabe? A melhor conversa, sabe? Então, realmente, é isso que marca muito as pessoas de hoje, sabe? O melhor educação, o melhor respeito, a melhor amizade, o melhor de tudo. Então, eu creio que hoje o que ganha amizade é você ser bem, sabe? Você ser bom, sabe? Você ser bom e você ser verdadeiro também. Isso é muito bom, sabe? Mas o importante também é pregar a palavra de Deus, levar o evangelho. O que eu quero crédito aqui é crédito com Jesus, né? Aqui na internet eu só quero só que a palavra... Não, filho. Eu só quero que a palavra ela seja compartilhada, evangelizada, para aqueles que gostam de ouvir, né? Que necessita, sabe? Eu não sou um bom pregador como todo mundo, sabe? As que pregam, sabe? Que tem milhões de pessoas. Então, eu não sou esses pregadores que tem milhões de pessoas assistindo, pregadores famosos, mas eu prego da Bíblia e prego
da palavra de Deus, né? Então, realmente, o importante aqui é que eu leve o evangelho, sabe? Como eu sempre venho falando nos meus vídeos, né? O importante aqui é que eu levo a palavra de Deus. O importante aqui é que eu evangelizo e eu também recebo. O importante é que as pessoas aprendem e eu também aprendo. Então, realmente, isso é o mais importante para mim. Porque cada vez que eu faço isso, é um espaço no céu e crédito com Deus que eu vou tendo mais, entendeu? Isso me fortalece a nossa vida. Nossa vida como nosso lar, o nosso ambiente. Isso fortalece, ajuda. Pelo menos você está fazendo uma coisa que é de bom agrado. Não é perdido, não é por acaso, sabe? É leitura da palavra de Deus. Não é em vão, sabe? Tem gente que não dá crédito, né? E tem gente que dá, né? Mas importante não é, como eu tenho falado, o que as pessoas acham, né? Importante para mim é o que Jesus acha, sabe? O que Deus acha. Porque o meu crédito é com Ele, sabe? Não importa quantas pessoas assistem ou não assistem, sabe? O importante é que o evangelismo, ele tá indo, ele tá fluindo, ele tá alcançando, sabe? Então, realmente, isso que é mais importante. Que da minha boca venha sair palavras de bênçãos, sabe? E que venham ajudar as pessoas. Então, hoje foi um vídeo bem curtinho, né? Não foi um vídeo muito longo, não. Bem curtinho mesmo, né? Da palavra divina, da palavra de Deus. E que Deus abençoe todos vocês. Que Deus esteja com vocês, sabe? Que Deus fortaleça os lares, aqueles que estão doentes, que nem eu estou doente. Que Deus também esteja com vocês, sabe? Que Deus faça a diferença, sabe? Nas horas boas, nas horas difíceis, a todo momento, né? Eu sei que a gente, quando tá doente, sofre da dor de cabeça, às vezes pensando em cada loucura, sabe? Ou falamos loucura pela dor, às vezes ficamos sem controle pela doença, sabe? Pelo estresse, pelo momento, falamos até coisas desagradáveis, sabe? Realmente é assim. Então, falou para vocês, para todo mundo, que Deus abençoe e tchau.